Bom, então vamos lá, vamos gravar. Isso aí, amores. Então, a segunda parte da nossa aula. A gente está falando ainda sobre a oralidade, gêneros orais e direitos, né, que deles temos. E aí, então, a gente parou nesse slide aqui anterior. Deixa eu apresentá-lo. Tá. Nós paramos nesse aqui. Eu já falei sobre todo ele. E aí, então, a gente vai para essa daqui. Observem que aqui a gente continua falando de competência e habilidade, mas aqui a gente já muda, ó, quarto e quinto ano, ok? Porque tudo que a gente tinha para falar, nossa, que calor. Tudo que a gente tinha para falar para o primeiro, segundo e terceiro ano, nós já falamos, já fizemos. Agora a gente vai trabalhar com quarto e quinto ano, certo? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Que trabalhar sistematicamente e, claro, consolidar sempre. Porque não haverá nada aqui de introdução, né? A gente vai falar aqui sobre o domínio da oralidade para se expressar, né? Dependendo do texto, da situação, e os argumentos e pontos de vista. Aqui as crianças, vamos lembrar que quarto e quinto ano, eles já têm um vocabulário muito melhor, né? Graças a vocês, professoras, graças também ao convívio que eles têm com outras pessoas, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Ah, gente, só um instantinho. Deixa eu ligar o ventilador e abrir a janela, que eu tô com muito calor. Só um instantinho. Peraí. Mas esse cachorro tá demais. Né, Celso? Pronto. Agora sim. Ai, que delícia. Pronto. Desculpa, gente. Oi? Voltei. Vamos lá. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai fazer com que os alunos se expressem, não só se expressar normalmente, mas levantar hipóteses, né? Vamos, a partir de um problema, trazer uma situação, na verdade, problema, para que ele consiga identificar de que forma resolver, né? Trazer gêneros textuais, e aí, então, ele vai também conseguir identificar esses gêneros textuais. Vamos pensar em jornal, publicidade, tá bom? Receita de bolo. Ah, você sabe que tem uma coisa bem interessante, que muitas professoras dos pequenininhos, do primeiro, segundo e terceiro ano, faz com que eles escrevam a receita de como fazer gelatina. Que é algo bem difícil, né? Gelatina, como que a gente tem que fazer a gelatina? A receita da gelatina. Tem escolas, claro, depende de quais vocês vão trabalhar, que vocês conseguem até fazer a gelatina com eles, tá? Então, imagina que deve ser interessantíssimo, né? Vamos lá. Produzir textos orais que apresentem sentido e significado. E aí, então, tem a interação verbal entre os interlocutores. Esse daqui a gente pode fazer da seguinte forma. Existem duas formas para a gente fazer, na verdade. Onde o professor e vocês iniciam uma contação de uma história, e aí, então, cada um vai trazer alguma coisa enriquecedora para essa história, ou então, desde que seja, ou em ordem, por exemplo, da direita para a esquerda, né? Então, começa aqui na minha direita. O que você acrescenta na história? Então, eu começo a história contando, vai indo, e todo mundo vai participando oralmente dessa história, tá? Desde que tenha, na verdade, sentido, coesão, tá? Outra forma de fazer história seria por fileiras. Eu não sei a dinâmica da sala de aula, mas assim, por fileira. Então, essa fileira vai falar de uma história de policial, essa daqui vai falar da história das princesas, essa vai falar do Saci Pererê, vamos trazer o folclore, vamos trazer a Cidade Invisível, essa aqui vai falar sobre a Cuca, a Alessandra Negrini. A Cuca, certo? E aí, então, cada um vai trazer uma história. A fileira vai trazer uma história, tá? Também é outra forma de trazer a oralidade, de produzir textos orais, tá?
Produzir texto oral também é, por exemplo, o que vocês fizeram no fim de semana. É uma narrativa oral, tá? Realizar narrativas considerando os aspectos que lhes são pertinentes. Olha o que nós temos aqui, o pente. Lembra do pente? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Certo? E claro que a gente pode falar sobre o fato, a causa, o tempo, a consequência, o ambiente, o modo, o personagem, o clímax, o desfecho, o narrador, né? A gente pode inventar a partir de uma marionete, a partir de um boneco, a partir de um animal, a partir de uma paisagem, a partir de uma foto, tá bom? A gente pode, assim... Olha, teve uma época em que eu trabalhava como eventual e a gente tinha que ter várias cartas na manga, né? E eu entrei numa sala que eu nunca tinha entrado. E sabe quando você tá assim, meu, que eu vou dar hoje, que eu não sei o que fazer? Porque não tinha um projeto pedagógico essa escola. Então eu tinha que entrar com a aula pronta, assim. E aí, então, conforme eu fui subindo as escadas, eu me deparei com um quadro. Assim, na porta, assim, no corredor, sabe? Quando você sobe as escadas. Um quadro. Falei, nossa, que quadro interessante. Pronto. Leitura visual, e a partir da leitura visual, eles fizeram uma redação. E foi incrível. Foi muito legal. Mas claro que essa foi um dia em que eu não estava inspirada, assim, e apareceu, gente. Mas não é assim que se faz uma elaboração de aula, né? Então, você seleciona textos, imagens, personagens, para então haver essa contação de história. Que ela pode ser oral ou ela pode ser escrita, tá bem? Mas como a gente está trabalhando aqui oralidade, e que é bastante importante, observem que entre a oralidade e a escrita, o que a gente mais pratica é a oralidade, tá bom? Vamos lá. Respeitar as variedades linguísticas, culturais e regionais, com suas especificidades e regularidade do cotidiano. Então, a gente pode falar sobre o Cebolinha, a gente pode falar sobre o Cascão, a gente pode falar sobre personagens que também são regionais, desde que a gente respeite, certo? A gente já falou bastante disso. Outra coisa interessante que a gente pode estimular como uma habilidade, uma competência para essas crianças. Descrever pessoas. É maravilhoso isso, tá? Acontecimentos e objetos. Considerando os aspectos que lhes são pertinentes. Por exemplo, impessoalidade, uso de adjetivo, local, tempo, né? É a partir dessas descrições que eles fizerem dos objetos, que também pode ser de uma leitura de uma imagem, não deixa de ser descrição, né? A hora que a gente faz a descrição do... como que é? Que a gente viu agora do cachorro? Uma noite de cão, por exemplo. A gente tem a descrição do cachorro, da noite, né, desse cão, né? Por que cão e não cachorro, né? Qual a diferença, se existe, se não existe? Por que cão, então por que cachorro, né? E aí, então, haver essa descrição. Dependendo do que está sendo descrito, tem que ter impessoalidade. O que é impessoalidade? Subjetividade, por exemplo, é pessoalidade. Então, impessoalidade é não colocar a sua opinião pessoal. Ele está em cima do muro. Tá? Ele não dizer acho caro ou acho barato, acho bonito, acho feio. Tá? Construir narrativas considerando, o ambiente social do estudante. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu vi alguma coisa na internet essa semana que eu achei muito interessante, que falava o seguinte sobre o funk. Como que um funkeiro ele pode descrever algo diferente do que está na música se a realidade dele é essa. Se ele abrisse a janela e desse de cara com um barquinho azul, num barquinho branco no mar azul, né? Seria muito interessante, seria essa a realidade dele. Mas ele abre a janela e ele se depara com um tiroteio, com o tráfico de droga, ele se depara com a prostituição, com o uso de droga, né? São ambientes diferentes, são ambientes sociais diferentes. E a gente também precisa respeitar e considerar o meio social em que
a criança vive, tá bom? Analisar narrativas onde constam, tá escrito errado, acontecimentos diversos e cotidianos. Vamos lá. Para a gente construir uma narrativa, normalmente é baseado naquilo que a gente conhece, certo? Naquilo que a gente passa no dia a dia. Por isso que é aula do cotidiano, né? Algo do cotidiano. Quando a gente fala para a criança, vamos criar uma narrativa, ou analisar uma narrativa onde ela acontece no espaço sideral, é um outro mundo, né? E a criança não tem... Vocês sabem o que é um espaço sideral? Não, elas não sabem o que é. Então, é necessário trazer imagens, sons, como que as pessoas andam no espaço sideral, se andam, né? De que forma que a gente chega até lá, né? Ou na época dos primórdios, onde tinha dinossauro. Pronto. Você vai apresentar um outro mundo para essa criança, que não é o cotidiano, tá bom? Trazer sempre ambientes, situações e épocas diferentes também é interessante para as crianças, tá? Dramatizar textos construídos coletivamente em sala de aula. Dramatizar não é fazer drama e chorar. Dramatizar é fazer teatro. Tudo bem? Se a gente tem um texto que foi construído com todo mundo da sala, então a gente pode fazer o teatro, a peça teatral dessa narrativa, certo? E claro que você, professora, obviamente, vai organizar isso tudo direitinho. Vocês podem fazer fantasias, pode fazer o cenário, tá bom? É muito interessante. Para fazer qualquer tipo de narrativa mesmo, a gente precisa de um estímulo. Normalmente é um estímulo visual ou auditivo, ou então é um estímulo visual e auditivo. Tá bom? Então, uma música, uma boneca, um espaço onde já está construída alguma coisa, né? Tudo isso faz parte do estímulo para a oralidade e desenvolver todas essas competências e habilidades aí que a criança precisa, né, desenvolver, certo? Tudo bem, gente? Tudo bem, nega. Então tá bom. Tô Tudo falando bem. muito hoje, né? Tudo bem. Tem muita oralidade hoje. Jogar com diferentes materiais impressos, onde se descreva o que vê. Ah, isso é bem interessante. Então, a gente traz uma imagem que está impressa, e aí, então, a criança vai descrever vendo. Ah, e quarta e quinta série a gente faz isso? Com certeza, né? Olha aqui a descrição pessoal, impessoal, tá bom? Quando um acha bonito, o outro pode achar feio, tá? E aí, então, a gente fala de subjetividade, né? E é bem interessante isso. Certo, amores? Eu acho que esse é o último slide que a gente fala de competência e habilidade. Não, mais um. Então, esse é o último, tá bom? Bom, o que a gente precisa fazer também? Aprimorar a comunicação entre eles, entre interlocutores, perceber a importância do discurso claro e coeso, a gente já falou sobre isso, respeitar variedades linguísticas, culturais e regionais, também falamos, a sociolinguística, enfim, né? Usar aí as formas de linguagem, oral, corporal, musical, para transmitir uma mensagem. Lembra da dramatização? Também vai entrar aqui, porque também é uma forma de transmitir uma mensagem. Pesquisar jogos de linguagem refletidos sobre os mesmos. Tem vários na internet, jogos de linguagem, tá bom, amores? Então, seria bem interessante vocês pesquisarem. Fazer o uso da escuta atenta como processo indispensável à comunicação oral. A escuta atenta eu paro tudo para te ouvir. Sabe, amiga? Sabe quando você quer falar com uma amiga? Pô, tô precisando tanto desabafar. Ela vai ter uma escuta atenta. É só para você, naquele momento. Faça
essa escuta atenta também dos alunos, tá? Das crianças. Comunicar hipóteses, voltando. Não só você, mas fazer com que a criança tenha essa escuta atenta dos colegas, dos seus pares, da família, da vida, tá bom? Precisa aprender a escutar atentamente as coisas. Comunicar hipóteses elaboradas a partir de situações, problemas e gêneros textuais orais. Então, vamos lá. Criar textos orais coletivos com uma determinada finalidade. Para que eu vou fazer esse texto oral? Porque eu quero que as crianças consigam imaginar um passeio na praia. Sei lá, estou dando aqui um exemplo bem basicão, tá bom? Eu quero que todas elas consigam, como forma coletiva, enxergar que o outro tem problema e que eu posso ajudar o outro, ou que eu posso até evitar um problema para com o outro. Por exemplo, meio ambiente, né, reciclável, o óleo, né, que a gente consegue reciclar, fazer plantação de alface, de feijão, de batata doce, certo? E aí, então, todo mundo fazer uma história sobre isso até chegar no meu objetivo, tá? Pesquisar diferentes gêneros textuais escritos e recontá-los oralmente. Então, a gente já falou até um pouquinho sobre ele, né? Então, eu tenho lá o livro, vou ler para as crianças, e aí eu quero que elas me contem essa mesma história, só que oralmente. Nessa hora, você vai trabalhar bastante coisa, né? Olha a escuta atenta aqui, ó. Certo? Vai trabalhar também a ordem cronológica das coisas, né, do que eles ouviram, né? Interpretação de texto, você vai trabalhar aqui. É muito interessante fazer essa releitura, tá bom? Essa recontagem aí oral, tá bom? Extrair ideias centrais de textos e empregá-los com sentido em outras situações, tá? Empregá-las com sentido. Então, aqui eu não vou tirar um pedaço do texto, colocar em outro texto, que não vai ter sentido nenhum, né? Por que eu faço esse recorte desse texto? Porque uma história pode se encaixar em outra história. Tem alguém falando comigo? Tá. E aí, então, eu tiro de uma história e encaixo na outra, porque as histórias, elas se repetem, ou elas são parecidas, né? Ou aqui cabe esse trecho desse texto, tá bom? A gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer isso em poesia, a gente consegue fazer isso em contos, tá? Refletir sobre a música e a poesia como forma de comunicação. Para que serve a música? Para que serve a poesia? A poesia é música, a música é poesia, né? E aí, então, você leve para as crianças várias poesias infantis, por exemplo, a Cecília Meirelles, ela tem alguns cadernos, alguns livros, que são poesias para as crianças, né? Puxa, como que é o nome? Escrita? Não vou lembrar agora. Cecília Meirelles tem... Não lembro o nome. Ele veio e foi embora. Escuta, isso que eu tô vendo até a capa. Mas, enfim. E aí, então, levar para essas crianças a poesia e tentar identificar o que essa poetisa, o que esse narrador, que na verdade é o eu lírico, né? Narrador em narrativas, em histórias. E na poesia, não existe um narrador. O narrador a gente chama de eu lírico ou o eu poético, tá bom? Que seria o narrador da poesia, tá? Eu lírico ou eu poético, tá? O que esse eu lírico quer dizer, né? O que ele... Oi. Oi. Você estava procurando um livro da Cecília Meirelles, é isso? É isto ou aquilo. Acabei de lembrar. Isso mesmo. Eu acabei de abrir aqui, que eu ia te falar. Ou isso ou aquilo. Isso mesmo, esse mesmo. Acabei de ver, ele é verde e amarelo, tem umas plantas, não é isso?
Enfim, bom, pode ser também, né? Pode ser outra edição. Não, tem janelas abertas. Tem janelas abertas. Parece que é janela. Deixa eu abrir a foto. Isso, ou isto ou aquilo, isso mesmo. Caramba, como é horrível não lembrar. Muito obrigada, Ana Maria, um pontinho na média. Aquele pontinho básico. Obrigada. Fico fora da quarta-feira que vem, né? Claro que não. Bom, vamos lá. Utilizar a fala para expor opiniões, argumentos e pontos de vista. Nós já falamos sobre todos eles, na verdade, né? Aqui a gente aprofunda um pouco mais, aqui a gente traz um pouquinho de formato para consolidar em vocês antes de consolidar neles, né? Então, desenvolver debate sobre algum tema diferente do que a gente estava abordando. Gente, vocês viram o que aconteceu, sei lá, na televisão, na novela, no filminho que acabou de passar, tá bom? É sempre importante também, porque eles são mais lúdicos, né? O que vocês acham dessa situação aqui da princesa e do príncipe, por exemplo? E escute, né? Analisar a linguagem empregada em diferentes gêneros textuais. Vocês vão ver, vocês já veem, enfim, mas as crianças precisam perceber de que a forma como a gente escreve um texto é diferente de como escreve um outro. Por exemplo, como que eu escrevo publicidade, uma propaganda? Como que eu faço? E como que eu faço uma receita de bolo? Eu uso as mesmas palavras, né? A mesma forma de escrever? Não, né? É diferente, né? Porque são gêneros textuais diferentes. Produzir diferentes tipos de discurso, né? Então, como que você fala com a mamãe? Como você fala com o papai? E como você fala com o seu avô? Com o seu colega? Com a diretora da escola? Né? São discursos diferentes. Tenta pegar o mesmo texto, vamos chamar assim, para várias situações diferentes, tá? Argumentar acerca de temas estudados em sala. É claro que a sala de aula ela serve para você ensinar, por exemplo, história, geografia, se eu não me engano, né? Matemática, né? Ciências, né? E vocês estão vendo isso, ouviram já isso, né? E aí, então, como que a gente pode trabalhar esses temas também aqui para melhorar essa oralidade? Então, o que vocês estudaram em história? Vocês viram, sei lá, o descobrimento do Brasil? Quem foi que descobriu o Brasil? Vocês lembram? Pronto. Bom, e como que era lá o Brasil naquela época? Vocês sabem? E dá-lhe imagem. A melhor coisa que existe para qualquer pessoa entender as coisas é trazendo imagem. É quase dizendo assim, precisa desenhar? Quase isso. A maioria das pessoas prefere uma imagem a um escrito ou a fala das pessoas para poder aprender. Então, a imagem para as crianças, ela é um belíssimo estímulo para o processo de ensino e de aprendizagem. Tá bom? Então, como garantir esses direitos, né? De que as crianças têm que aprimorar a comunicação, comunicar hipóteses, utilizar a fala para expor opinião, né? Dominar a oralidade, descrever pessoas. Como que a gente vai conseguir, né, garantir esses direitos para as crianças? Então, claro que a gente vai ajudar o aluno, aí a criança, a aprender a planejar a sua fala. Então, o que você quer dizer? Você quer dizer que você está com dor? Então, você vai dizer, mãe, eu estou com dor aqui. E aponte com o dedo aonde está doendo. É uma forma de você ensinar a criança a falar tudo isso que a gente acabou de ver, a se expressar, né, a argumentar. A hora que você faz com que consiga fazer com que a criança fale o que ela está pensando, pronto. Você chegou no seu objetivo maior. Significa que ela tem bastante vocabulário, de que ela parou para pensar antes de falar. E então, quando eu paro para pensar, eu planejo o que eu falo.
Tá bom? Quando uma criança consegue contar uma história do começo, meio e fim, e você percebe que não tem o aí, e aí, e aí. Quando a criança fala e aí, é que ela está inventando, né? Ela não planejou antes, né? Quando a criança tira esse e aí, é sinal de que ela já tinha planejado e esse discurso, essa narrativa, essa história, enfim, ela já estava concretizada na cabeça dela a ponto de passar adiante. Então, você chegou no seu objetivo maior, certo? Entenderam, amores, o que eu quis dizer? Bom, enfim, tem N pessoas que falam de discurso, N pessoas que falam sobre narrativa. Eu ia trazer o Walter Benjamin outra vez para vocês, mas eu acho que é melhor deixá-lo de lado um pouquinho. Ele vai falar sobre a morte do narrador, mas é um outro tipo de aula para um outro dia, talvez, não no ensino de língua portuguesa, porque quando ele fala da morte do narrador, parece que a gente está matando quem narra, mas na verdade, a hora que ele termina de falar, ele morre, já que ele é o narrador, né? A hora que ele termina de discursar, de falar, de narrar, ele morre, né? Mas isso é uma outra aula. Eu falei, não vou esticar muito, porque a gente precisa ir com um pouquinho de calma, porque é muito técnica essa aula. E elas precisam entender tudo. Então, tem dois caras aqui, o Dawes e o... Desculpa. E o Schnelli, que eles são dois alemães, tá bom? Então, eles dizem o seguinte, eles pedem para chamar a atenção o fato de que a comunicação oral, ela não se esgota, ela não acaba na utilização de meios linguísticos ou prosódicos. Meios linguísticos, a gente pode pensar em poesia, a gente pode pensar em narrativas, prosa poética, tá? Ou prosódico, que é aquele do dia a dia. Receita de bolo, bilhete de geladeira, tá bom? Ela vai utilizar signos de sistemas semióticos não linguísticos, desde que codificados, isto é, convencionalmente reconhecidos como significantes ou sinais de uma atitude. Então, ele quer dizer, traduzindo, ele quer dizer que a comunicação oral, ela não é apenas através de uma poesia ou através de algo tão simples do dia a dia, né? A comunicação oral, ela também é identificada através dos gestos, através da tom de voz, do meu sorriso, da minha sobrancelha elevada, tá bom? Porque eu inteira me comunico. A minha fala, ela vai acontecer, mas a minha fala, ela também tem tons de fala, certo? Por isso que a gente consegue identificar quando ela está nervosa, ansiosa, com sono, impaciente ou irônica, pelo tom de voz. E isso faz parte da comunicação oral, que não tem relação com os meios linguísticos ou com o tal do prosódico, que é o dia a dia. Tá bom? Então, a comunicação oral, ela é não só essas que a gente encontra em livro, nas narrativas, mas também a leitura corporal que a gente faz ao narrar alguma coisa, tá bom? Alguma coisa mesmo, tá? A narração. Tudo bem, entenderam? Porque tem tanta palavra difícil, né, nesse texto. Vamos traduzir. E aí, então, eu vou deixar esse meios não linguísticos. Não, esse é interessante para vocês. Vamos lá, rapidinho. Bom, continuamos com os dois autores, e aí, então, eles destacam os meios não linguísticos. Quais são eles? Que eu acabei de falar. Ó. Qualidade de voz, melodia, ritmo, risos, sussurro, respiração. O que mais que a gente pode fazer como leitura, né? O que mais que a gente tem como comunicação, né? A postura física, movimento dos braços ou das pernas, os gestos, os olhares, a mímica facial, que eu acabei de falar, posição do locutor. Quem está falando, quem está narrando, quem está usando a oralidade, ela tem uma ocupação de lugar. Que lugar que ela está? Da onde fala esse narrador?
né? Ele está falando de que lugar? Pergunta exatamente isso. Você está onde? Você está na sua casa, no seu trabalho, você está no lugar de alguém, fazendo uma empatia, né? Qual é o espaço pessoal? Qual é a distância? Existe contato físico, né, durante essa narrativa, essa oralidade sua? Aspectos exteriores que a gente precisa se preocupar. Roupas, disfarces, penteados, óculos, limpeza e por aí vai. Disposição de lugares. Pode ser iluminado, uma disposição de cadeiras, em uma ordem certa, com ventilação, com uma decoração, né? Sem decoração nenhuma, desordenado. Uma vez eu fui numa contação de história, que eu acho muito interessante esse curso de contação de história, e aí, então, era a divulgação até do curso. E era um grupo de professores da prefeitura, que normalmente tem projetos da prefeitura, que eu acho muito interessante. E aí, então, eram duas mulheres, e uma delas fazia o papel do peixe e do homem, a mesma. Então, do lado direito dela, estava toda dourada, como se fosse o peixe. E do lado esquerdo, ela era uma mulher. E foi incrível a narrativa dela. Nossa, foi demais, de um arraso. Foi quando eu também comecei a me apaixonar pela literatura. E ela trouxe um conto rápido, mas ela nos convidou a entrar na sala. Estavam todas do lado de fora, a sala estava fechada. Ela abriu a sala com barulhos de trovão, de vento, de chuva. Mas aí a outra mulher que estava junto que fazia esse barulho, essa sonoplastia. E nós entramos, assim, embriagados já, né? Com todo aquele cenário, onde a gente tinha que sentar. E nós tínhamos que sentar no chão. Olha que interessante. A disposição dos lugares, né? E nós sentamos no chão, no meio das almofadas. As almofadas eram azuis. E tinha um porquê delas serem azuis. Porque a gente estava no mar, junto com os peixes. Olha que interessante, né? Então, nós fazíamos parte também da peça teatral. Cara, foi incrível, 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 incrível. E eu não sei o nome daquele grupo. E perdeu-se. Para mim, se perdeu por aí. Eu não consigo, nunca mais consegui achar. Sei que faz parte de um livro chamado 365... Não. 10 contos em 365 dias. Um negócio assim. Muito interessante. Muito lindo, muito embriagado, assim, a gente entra, sabe? A gente se embebedou mesmo de uma narrativa incrível. E para a gente conseguir fazer essa narrativa incrível, né? Essa sedução toda da literatura, da oralidade, porque ela narrou, né? Ela dramatizou, né? Houve todo um planejamento, né? E aí, então, a gente entra nesses meios não linguísticos, né? Que não são palavras, não é verdade? Não são letras, não são palavras em si. A gente não está preocupado com a palavra. A gente está preocupado da forma como a gente vai se comunicar através da palavra. Então, a gente vai pensar nos meios sinestésicos, nos paralinguísticos, na posição do locutor, do aspecto exterior, da disposição de lugares. Tudo isso é pensado quando a gente tem o texto e depois quando a gente deixa o texto de lado, texto, palavras de lado, para poder pensar nessa outra parte, que é uma parte mais artística e que aqui os dois chamam de não linguísticos. Deu para entender, gente? Que eu quero traduzir isso bem para vocês. Deu, gente, para entender? Confesso que está meio complicado. Está meio complicado. Né? Quando a gente tem uma história... Eu acho que eu já li essa história para vocês, da Esmalha, que ela sobe na torre e ela se joga. Quando eu falo a Esmalha, é uma palavra, né? Quando eu vou narrar essa história, eu não vou narrar apenas assim.
Dá para vocês verem? Mais ou menos. É que ela é bem escura, por isso. O fundo, o seu fundo aí de... Sabe o que você faz? Não permite a gente ver. É verdade, é verdade. Quando eu vou contar uma história, como essa daqui, na verdade, ela é uma poesia, né? Deixa eu ler lá para vocês. Ela é rápida, por isso. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Eu li rapidamente. Eu não li com nenhuma expressão facial. Eu não coloquei nenhuma interpretação de texto nessa poesia tão absurdamente linda do Alfonso de Guimarães, que ele perdeu quase um ano para poder compô-la. Então, isso é não destacar os meios não linguísticos, porque eu apenas fiz a leitura. A leitura do texto, da poesia, é linguístico. Quando eu falo de algo não linguístico, eu vou falar sobre a minha interpretação para fazer a leitura. Isso é o não linguístico. Então, a forma como eu interpreto a leitura da poesia. Pronto. Isso é não linguístico. Pensem que a palavra linguística significa a palavra em si. Palavra como esmalha, por exemplo. Né? Que a gente viu aqui. Como a palavra esmalha. Esmalha é linguístico. Agora, isso daqui que está em volta, que são os desenhos, é não linguístico. A hora que eu falo a palavra esmalha, nesse tom de voz, nessa entonação, nessa melodia, eu já estou usando os meios não linguísticos. Porque não está escrito. Eu estou falando. A oralidade faz com que a gente utilize os meios não linguísticos, que é a qualidade da voz, que é o movimento dos braços, a hora que eu leio uma poesia, que eu poderia colocar uma máscara, poderia colocar umas asas aqui, que nem a Ismália colocou, né? Umas asas aqui, que nem anjo, né? Ela estava louca, né? Ela estava na torre, queria pegar lá a lua que ela estava vendo, mas aquela lua estava muito longe. Aí ela viu a lua refletindo no mar. Então, as luas. E ela queria pegar as duas luas. E ela foi pegar a lua mais perto dela, que estava no mar. Então, ela mergulhou e morreu afogada. Né? É isso. Entendeu mais ou menos? Melhorou? Clareou um pouquinho? Sim, com certeza. Que bom. Se não clareou, depois você me fala, tá bom, meu amorzinho? Uhum. Então tá. Rapidamente, deixa eu ver só uma outra coisa. Sabia. Aqui, ó. Eu trago esse slide que eu achei bem interessante, que tem as modalidades oral de uso da língua. Então, aqui a gente tem assim, ó. Domínio discursivo, aonde que eu falo, por exemplo, o domínio discursivo institucional, onde que eu vou usar esse cara aqui? Eu vou usar em conferências, debates, aulas expositivas, exames orais, tá bom? O domínio discursivo jornalístico, eu vou usar onde? Entrevistas, reportagens, programas radiofônicos, de rádio. O discurso religioso, eu vou usar onde? Em sermões, confissões, rezas, orações. E o discurso de saúde? Em consulta, entrevista médica, conselho médico. Tá vendo que interessante? Aqui, então, eu tenho os tipos de discurso e aqui os exemplos desses gêneros discursivos que a gente tem. Quando que eu uso, onde eu uso, e esse daqui é o tipo de discurso. Então, discurso comercial.
publicidade de feira, refrão de feira, refrão de carro de venda de rua. Esse é o comercial. Quando a gente vê aqueles... Ai, como que é o nome? Quer pagar quanto? Quem é que falava isso? Em que propaganda falava isso? Quer pagar quanto? Casas Bahia, não é isso? Então, isso faz parte de um comercial, por exemplo, tá? Que é a publicidade, certo? Um discurso industrial é aquele que me dá uma ordem, tá bom? O jurídico a gente usa no depoimento, inquérito, publicitário, na publicidade de TV, de rádio. O lazer, o discurso de lazer existe. São as fofocas, as piadinhas, aquelas adivinhas que tem. Interpessoal, recado, telefonemas, bate-papo virtual. Aqui também pode entrar as redes sociais, os chats, tá bom? Militar é ordem do dia. Ficcional, a gente entra aqui em fábulas, contos, lendas, poemas, crônicas. Todos eles são ficcionais. Os livros que a gente tem na estante, na biblioteca, enfim, normalmente eles são ficcionais, tá? Eles são inventados. Eles não necessariamente aconteceram. Quando é de uma história verídica, então vai estar escrito lá, baseado em fatos reais. Certo? Ai, gente, a gente pode ultrapassar um pouquinho? Eu acho que a gente não... só temos esses 2 slides. Ai, que bom. Então, vamos lá. Que atividades de oralidade a gente pode propor em sala de aula? Eu quero trabalhar a oralidade. Mas qual, então, a atividade que a gente pode encontrar para colocar em sala de aula? Então, eu trouxe aqui algumas dicas. Vamos lá. Sarau literário. O que é sarau literário? Cada um traz um texto, uma história, para poder falar dentro da sala. Pesquisa sobre variação linguística. Linguística, palavra, certo? Variação da palavra. Por exemplo, mandioca, aipim, macaxeira, é uma variação linguística, certo? Registro da fala de alunos. Então, os alunos falam as palavras e você registra alguma que te chama atenção. Que está escrito errado, que está falado errado, na verdade, né? É oralidade. Então, a gente tem a forma errada ou imprópria de ser dita naquele momento, tá bom? A gente escreve, a gente registra um tipo de fala que é comum daquele aluno. Por exemplo, tem muita gente que acha que a frase que mais lembra a palavra, a expressão que mais lembra a professora Vanessa é a palavra inferno, por exemplo. E aí, então, pronto. Inferno é uma característica da oralidade de alguém, tá? Esse é o registro da fala de aluno também. Histórias malucas. A gente pode inventar histórias malucas, sei lá. De repente, um abacate amarelo resolveu falar com abacaxi laranja. Sei lá. Alguma coisa assim. Ou outro tipo de história. Mas loucas, malucas. As crianças adoram. Análise de textos multimodais, que são vários tipos de texto ao mesmo tempo. Por exemplo, algumas prosas que são poéticas. Quando que a prosa ela é poética? Quando eu consigo encontrar um pouco de poeticidade, de poesia, dentro de qualquer texto. De qualquer texto, eu vou falar qualquer texto mesmo, assim. Esse, por exemplo, a Cecília Meirelles traz a poesia. Vou pegar, então, Drummond, vou pegar, então, Clarice Lispector, e dentro do texto dela encontrar algumas palavrinhas que são poéticas, que me lembram poesias. Lembra da Moça Tecelã? Vocês lembram desse texto, a Moça Tecelã? Ou não? Eu não lembro. Não. Tá bom. Ela é uma prosa poética que eu sempre uso na faculdade, por isso é um dos textos que eu mais gosto. E ele está no meu canal do YouTube. Vou ver se eu mando para vocês. A Moça Tecelã. Que assim vocês escutam. Levantamento dos repertórios de textos orais da comunidade.
Quais são os tipos de textos que a comunidade usa? Por exemplo, o carro do som, que vende ovos, um tipo de texto oral. Não deixa de ser. O carro dos churros, que eu nem sei se existe mais, o carro das plantas também é um tipo de texto oral da comunidade. Carro dos produtos de limpeza é o que mais passa aqui. Isso. Perfeito. Eles são textos orais. E observem que existe até um pouco de poeticidade nos textos dele, porque eles tentam rimar. Tá bom? Então, existe um pouco de poeticidade nos textos que a gente encontra na comunidade. Outro texto oral que a gente encontra na comunidade é a fofoca. É só morar em comunidade para ter fofoca. Rodas de conversa. Cada roda tem um assunto e eles vão discutir sobre esse assunto. A gente consegue fazer isso com qualquer idade, tá? Porque discutir um assunto, qualquer um discute. É só saber falar sobre. Tá bom? Ou apenas falar assim, é verdade, eu também ouvi isso, minha mãe também falou isso. Pronto. Já é uma roda de conversa. Tá bem? Ufa! É isso, amores. Por hoje é tudo isso. Tá ótimo. Que hoje foi muita Bastante oralidade. leitura. Isso, bastante oralidade. Hoje foi. Deixa eu parar de gravar. E eu mando para